Nós vamos ver aqui o comando if, um dos comandos mais básicos da programação, mas eu não vou ficar falando teorias sobre controle de fluxo e o comando if, eu vou mostrar na prática. Veja, aqui nós temos o navegador Chrome e eu digitei about blank, só para vir uma página em branco. Eu convido que vocês em casa façam a mesma coisa. Botão direito, inspecionar. Vocês vão ver que aqui abre um console JavaScript. E aqui nós vamos criar programas e vamos mostrar o uso desde o básico até um uso um pouco mais sofisticado do comando if. Primeiro, eu vou fazer o alert olá mundo, só para vocês verem. Isso exibe um olá mundo. Eu posso escrever o que eu quiser aqui. Por exemplo, x é 10. Ele exibe x é 10. Mas eu quero que exiba x é 10 somente quando a variável x tenha o valor 10. Então, primeiro nós vamos criar a variável x. E tudo que eu vou digitando aqui, vocês podem, no computador de vocês, no Chrome, digitar about blank, botão direito, inspecionar, console e digitar também. Por exemplo, eu vou escrever x é igual a 10, certo? Shift Enter para ir para a próxima linha sem ele executar. If x é igual, e aí a gente usa duas vezes o igual, a 10, alert x é 10. Quando eu der Enter, ele executa e ele exibe x é 10. Mas o mais interessante, e agora com as teclas do cursor, eu subo e eu venho aqui e troco x igual a 1. X passa a ter o valor 1. Ele não exibe, porque aqui está o nosso teste. If é C. C, e aqui vem um teste. Caso esse teste seja verdadeiro, ele exibe alert x é 10. Caso seja falso, ele não executa o comando que vem depois do if. Este é o uso básico do if, só que o grande segredo são os detalhes, e é os detalhes que eu vou falar agora. O primeiro deles é, por que aqui tem um igual e aqui tem dois iguais? Porque um igual, em JavaScript, na maioria das linguagens, é uma atribuição. X recebe 1. O igual é uma comparação. Ele compara este valor com este valor. Por exemplo, quando eu digito x igual a 1, ele atribui a x o valor 1. Se eu der alert x, ele vai mostrar 1. E ele retorna 1. Você pode ver que aqui o retorno é o que aconteceu. Retornou 1. X é igual a 1 e ele retorna 1. Se eu botar x igual a 1, ele não atribui nada a x. Ele não altera o valor x. Alert x. Se eu puder x igual a 10, por exemplo. Alert x. X recebe, continua com o valor 1. Mas ele retorna falso ou verdadeiro. Por isso que aqui é o x igual a 10, ou seja, aqui eu estou dizendo x recebe 10. Aqui eu estou dizendo, se x for igual a 10, alert exiba x é 10. X recebe 1, se x igual a 10, alert x é 10. Na primeira vez ele executa, porque ele atribuiu 10 e testou se x vale 10. Na segunda vez não, porque ele atribuiu a x1 e testou se x é 10. X não é 10 e ele não executa. Bom, aí nós temos os detalhes, e é isso uma das questões principais do if. Primeiro, se você está começando a aprender agora, a primeira coisa é o seguinte. If x igual a 1, alert x é 1, simplesmente vai dar um erro de sintaxe. Porque I maiúsculo F não é um comando conhecido. Você não pode errar nenhuma letra dos comandos. Inclusive, você não pode colocar eles, por exemplo, em letra maiúscula. Isso também vai dar erro. Alert com A maiúsculo também não existe. Existe o if com I minúsculo, existe o alert todo em minúsculo. Segunda questão, muitas vezes nós usamos ponto e vírgula no final dos comandos. Em muitas linguagens é obrigatório, no JavaScript é opcional. Por isso que às vezes você não vê em JavaScript. Ah, claro que aqui eu tenho que colocar o alert correto. X é 1. Porém, muita gente faz o seguinte erro. Qual é o erro disso? Se eu botar x é 10, ele exibe o alerta. Por quê? Porque aqui eu tenho dois comandos. Este comando que não faz nada, que testa se x é 10 e não executa nada, e que encerrou nesse ponto e vírgula, e este outro comando.
porque o ponto e vírgula encerrou um primeiro comando. O if terminou aqui, e aqui vem o alerta. Bom, mas eu posso querer ter algo que aconteça se o teste for verdadeiro e uma outra coisa que aconteça se o teste for falso. Aí entramos no else. If x igual a 10, alert x é 10, else, alert x não é 10. X não é 10. Agora eu coloco x igual a 10, x é 10. Eu tenho um comando que acontece caso o teste seja verdadeiro e um comando que acontece caso o teste seja falso. Mas eu posso querer ter vários comandos sendo executados nessa hipótese ou nesta. Para isso eu uso um bloco. Um bloco, no caso do JavaScript, é definido entre chaves. Tudo que acontece dentro dessas chaves é tratado como se fosse apenas um comando. Logo, eu posso colocar if x igual a 10 ou if x maior que 1, eu posso usar esses operadores de comparação e vários outros. Se x maior que 1, alerte x é maior que 1. Alerte, talvez x seja 10. X é maior que 1, talvez x seja 10. Bom, eu posso, inclusive, colocar um if dentro do outro. If x igual a 10, alerte, x é 10. X é maior que 1, x é 10. Se o x for 2, x é maior que 1, mas ele não exibe x igual a 10 porque x não é 10. E eu posso ter um else também. If x maior que 1, else. Também posso ter um bloco aqui. E posso ter num bloco if x igual a 0, alerte x é 0. X é maior que 1. Mas se eu botar x é igual a 0, x é 0. Muito bem. Agora, vamos complicar um pouquinho mais. Mas antes, entendo o que vocês devem fazer se estão começando a programação e estão assistindo um vídeo como esse. Vocês devem, sim, abrir o Chrome, escrever About Blank, botão direito inspecionar, clicar em console e ficar escrevendo aqui x igual a 10, if x maior que 10. Vocês podem testar duas variáveis, x igual a 10, Shift Enter, y igual a 20, Shift Enter, if x igual a 10, e aí vocês podem colocar aqui dentro, if y igual a 20, alerte, x é 10 e y é 20. Vocês devem praticar coisas desse tipo, até estarem dominando bem o if. E vocês têm grandes chances de cometerem erros também. Isso faz parte do aprendizado. Por exemplo, if, vamos até repetir, um erro que eu vi muito comum, else, alerte, x não é 10, else, alerte, não sei. Por que ele deu erro? Ele deu erro porque a minha construção é if, e está aqui o comando do if, e else, e está aqui o comando do else. Esse else se refere a este if aqui. Tudo isso aqui faz parte desse if. Esse if não tem um else. Ele poderia ter. Eu poderia botar depois desse ponto vírgula embaixo um else, mas eu não coloquei. Esse else é do x igual a 10. Esse else não é de nada. Eu não tenho um else, eu não tenho uma situação aqui. Agora, eu posso ter construções desse tipo. Observe. X igual a 1. If x igual a 1. Vamos colocar x igual a 10. If x igual a 1. Alerte. X é 1. Até aqui, tranquilo. Aí você tem else. Bom,
Aí você cria dentro do else o seguinte. Aí você cria dentro do else o seguinte. If x igual a 2. Alerte. X é 2, certo? Tranquilo. Nesse else eu tenho um if e eu tenho um else. Esse else pode ter uma construção do tipo if x igual a 3. Vamos encerrar aqui só para ver. Alerte, x é 3. E aqui você tem o que? Alerte, x não é 1, nem 2, nem 3. Tem alguma coisa de errado com esse programa? Vamos testar ele. X não é 1, nem 2, nem 3. Vamos fazer um teste, vamos colocar x como 2, só para testarmos realmente. X é 2. Não tem nada de errado com esse programa. Eu fiz um teste do x igual a 1, aí eu fiz um else. O else, eu tenho tudo isso aqui, que tem um teste do x igual a 2 e um else. O else tem tudo isso aqui, que tem um teste do x igual a 3. Então, se o x não é 1, eu entro aqui. Se o x não é 2, eu entro aqui. Se o x não é 3, eu entro aqui. O código está tecnicamente correto. Porém, e aqui vale uma observação, entendam que o if é um único comando. Isso aqui é um único comando. Eu não preciso dessas chaves, porque não existe outro comando além desse. Dentro do else eu tenho um único comando, que é esse aqui. Eu também não preciso dessas chaves. Então, o encadeamento de ifs, você costuma ver no código de um jeito um pouco diferente, que quando você se acostuma, é melhor. Else, if x igual a 2, e muitas vezes é identado assim, inclusive. Else, if x igual a 3. Else, e adivinhe só, esse código funciona também porque é o mesmo código. X é 2. Eu estou fazendo se x é 1, se não, se x é 2, se não, se x é 3, se não, tal coisa. Só que eu não estou colocando as chaves porque eu não preciso. E aí fica, depois que você se acostuma, mais fácil de entender dessa forma. Só que quando você está começando, é muito fácil você se equivocar entre os ifs e o elses, principalmente quando começa a ter ifs e elses uns dentro de outros. O que eu estou dizendo aqui? Se você está começando em programação, em vez de ficar lá tentando estudar fluxogramas que vão colocar tudo bonitinho em quadros e tal, por que você não abre o Chrome, digita about .blank, coloca o botão direito inspecionar, clica a console e começa a brincar um pouco com isso. O que eu mostrei aqui já é suficiente para você praticar à vontade o comando if. Você pode criar variáveis x igual a 10, y igual a 20, z igual a 30. Você pode fazer if x maior que 10, else, e daí executa alguma coisa, alert. Claro, aqui eu só estou dando um exemplo. Else, e você pode ficar praticando e praticando. Quando der errado, você olha e diz, tá, por que deu errado? Por que deu errado o if? Ah, aqui eu botei um else no lugar errado. Aqui eu coloquei, eu não posso ter o ponto e vírgula aqui. Ah, isso aqui não pode ter o A maiúsculo. Ah, eu não posso botar x igual a 10. Eu tenho que colocar x igual a 10 porque é uma comparação. E por aí vai. E você vai testando, praticando, e em meia hora que você fique, depois de assistir, 10 minutos assistindo esse vídeo, meia hora praticando, você vai estar com algum domínio muito maior do uso do if e dos testes com alert, com atribuição de variáveis, e você vai estar começando a programar. Então, o que eu digo, você quer aprender a programar, você simplesmente senta na frente de um computador,
pode ser diretamente agora mesmo, abrir o Chrome, escrever About Blank, botão direito, inspecionar, clicar em console e começar a programar. Repita o que eu fiz, modifique, trabalhe, faça testes e você vai estar começando a se acostumar ao uso de um dos comandos mais básicos da programação, que é o if, já programando diretamente numa linguagem, o JavaScript. Dominou isso? Aprendeu isso? Clique no vídeo que eu vou mostrar aqui, que é o comando while, o próximo comando de controle de fluxo que normalmente se ensina. O while permite um loop. Vocês vão ver aqui, com a mesma lógica que nós vimos o if, você vê o while, você pratica o while e você começa a avançar na sua capacidade de programação. Se gostou do meu vídeo, ou se me achou divertido, ou se ficou com pena de mim porque achou que isso tudo é muito básico, ou por qualquer outro motivo que para você seja importante, curta, inscreva-se, marque o sininho. Todos os dias nós publicamos um novo vídeo de formação e, como eu falei, ao final aqui nós temos o nosso vídeo do comando while. Eu vou ficar muito feliz se você visitá-lo. Muito obrigado!